noite, pessoal. Quanto tempo, né? Bom, hoje eu trouxe para vocês esse tema porque é um tema que está na moda nos grupos espíritas, né? A gente tem escutado muito falar da nova era, tanto no grupo de estudo, quanto nos livros, nas palestras. E aí surgem vários questionamentos, né? Porque a gente escuta muito. Ah, a nova era tá chegando. Eita, cuidado com o planeta absinto. Eu não quero ir pro planeta absinto. Eita, mas na nova era e tudo isso aí vai mudar. Na nova era isso, na nova era aquilo. Então, afinal, o que é nova era? O que é exílio planetário? O que é transição planetária? O que é planeta absinto? Será que todo mundo vai ficar aqui? Todo mundo que está aqui vai merecer ficar aqui para a nova era? Então, todos esses são questionamentos que a gente vai tentar elucidar hoje. Pergunta básica para começar: o que é a nova era? Antes de eu explicar, vou ler para vocês um trechinho de um texto do Ramatiz e aí depois a gente vai conversar sobre ele. Exausta de sofrer a poluição física e espiritual dos rebeldes, a Terra pede trégua e exige renovação de sua humanidade, a fim de não sucumbir diante de tanta violência. O homem, escravizado por paixões inferiores, tornou-se o maior predador deste planeta, destruindo impiedosamente a natureza e seus semelhantes. Por motivos desta ordem, os técnicos siderais do plano espiritual programam os grandes períodos de transição planetária, providenciando que os rebelados contra as diretrizes do Cristo sejam expurgados rumo ao mundo mais inferior, para que as escolas planetárias, bem como os mansos de espírito, prossigam no seu programa de evolução em paz e harmonia. Eu já falei aqui para vocês, que eu me lembro em outras ocasiões, da questão das muitas moradas na casa de meu pai, né, da pluralidade dos mundos. Que no grande universo nós temos várias galáxias com vários planetas que são habitados por os mais diversos tipos de espíritos. Alguns planetas são mais superiores, outros nem tanto, outros são inferiores mesmo. Mas a questão é, Deus ele é muito organizado. Ele e os técnicos siderais, para qualquer planeta que ele cria, ele traça uma escala de evolução. Em certos períodos de tempo, né, o planeta está em um certo ciclo evolutivo. Nós, por exemplo, aqui da Terra, estamos atualmente no ciclo evolutivo, né, no planeta de provas e expiações. Mas essa questão da transição planetária é justamente um termo que a espiritualidade superior usa para denominar o tempo, né, em que o período de transição entre um ciclo evolutivo para outro. Então, nós da Terra, nós estamos passando desse ciclo evolutivo de período de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, que é um planeta que o bem vai predominar, né? O mal vai ser mais tímido, até que a gente consiga realmente virar um planeta superior. Nesse espaço de tempo, que é a transição planetária, vão ocorrer transformações necessárias no nosso globo para adequar o nosso planeta e a nossa humanidade a esse novo ciclo evolutivo. Segundo a espiritualidade, o período de transição planetária que nós estamos passando se iniciou no final do século XX e deve terminar no final deste século XXI. É um período em que está havendo a gradual reencarnação de espíritos um pouco mais elevados, que conquistaram, através das sucessivas reencarnações, o ingresso, né, para habitar uma terra melhor, o ingresso para a nova era. E quem for atencioso pode prestar atenção. Eu, por exemplo, acompanho muito pelo Facebook essas notícias, né? Das crianças, nossas crianças de hoje, como elas são diferentes das crianças do passado. Hoje em dia, a gente tem notícia de que criança de 4 anos toca piano melhor do que Mozart, crianças de 6 anos falam 10 línguas sem ninguém ter ensinado, jovens que surgem, né, com ideias, com projetos científicos incríveis para melhorar o meio ambiente, melhorar a qualidade de vida, crianças que questionam, que perguntam, que não aceitam mais tudo passivamente. Tudo isso é um reflexo dessa transformação.
E assim, gente, é necessário que exista esse período, essa mudança, porque a nossa Terra está exausta. Nós há quantos milênios a gente não vem massacrando o nosso planeta, né? Com poluição tanto física como espiritual, violência. A gente pega um conhecimentozinho científico e faz uma guerra e mata uns aos outros. Então, isso é parte do nosso aprendizado, do nosso estágio evolutivo, mas isso tem que ter um fim. Então, é um período, após tantas idas e vindas, incansáveis preparativos por parte da espiritualidade maior, é um período em que um novo céu está se abrindo para a nossa humanidade. É um momento de alegria e júbilo para aqueles que permaneceram à direita do Cristo, para aqueles que aceitaram e vivenciaram os mandamentos. Honrai vosso pai e vossa mãe, meu reino não é deste mundo, perdoa 70 vezes 7 vezes, reconcilia-te com o teu adversário. E é, infelizmente, um momento de tristeza, de dor e de angústia para aqueles espíritos que ainda estão empedernidos no mal, que ainda estão revoltados, que ainda insistem em caminhar à esquerda do Cristo, como pode-se dizer assim. É um período de tristeza para aqueles que têm olhos e não veem, que têm ouvidos e não ouvem nem compreendem. Então eu estou dizendo para vocês, estamos num período que a gente vai começar a melhorar as coisas no planeta Terra, tecnicamente. Nós estamos no limiar de uma nova era. Mas por que é que está tudo, que a gente tem a impressão que parece que está tudo um caos, tudo uma confusão? As pessoas estão se trancando dentro de casa com medo da violência. Nós temos, por exemplo, o Estado Islâmico lá no Oriente Médio tocando terror e ninguém sabe o que fazer com eles. Esse novo grupo terrorista aí, Boko Haram, lá na África, também tocando terror, explodindo as meninas da Nigéria nos centros, matando todo mundo, e a gente morrendo, e é muita doença, e é um caos. Isso, o que é que quer dizer isso? Será que Deus nos esqueceu? Será que Deus perdeu o controle? Deus está deixando a gente ao bel prazer? Porque é que nós estamos no limiar de uma era mais feliz e as coisas parecem tão desorganizadas. Gente, uma análise precipitada dessa situação realmente pode aparentar que nós estamos nesse período de descontrole, que a maldade está vencendo e que Deus perdeu o controle das coisas. Mas se Deus perdesse o controle das coisas, ele não seria Deus. Esse momento de aparente caos, não, de caos realmente que nós estamos passando, na verdade, ele reflete esse momento de reforma que nós estamos vivendo, em que as paixões inferiores estão se sobressaindo numa manifestação inconsciente dos futuros exilados contra essa imperiosa lei de evolução que está ameaçando pôr um fim nesses desmandos e nessas alucinações desses espíritos. O que na verdade está acontecendo é que Deus, como é muito misericordioso, ele está dando uma chance, uma última chance para que os espíritos que ainda não conseguiram esse ticket para habitar a Terra da Nova Era reencarnem e tentem se consertar. E o que é que está acontecendo? Uma grande concentração de espíritos atrasados reencarnados no plano físico ao mesmo tempo. Cerca de 95% da população encarnada hoje está em sua última chance de reencarnação na Terra antes da nova era, antes do grande exílio. E o que é que isso acarretou? Uma grande carga instável que tem causado todos esses desequilíbrios. É por isso que as coisas parecem assim, tá assim um pouco desequilibradas, mas isso reflete justamente o momento que essas almas estão tendo essa última oportunidade, estão tentando se consertar. Infelizmente, nem todo mundo vai conseguir, né? Mas lembrem-se que o Evangelho diz: e porque a iniquidade será abundante, a caridade de muitos esfriará, mas será salvo aquele que persistir. Então, o que é que o Evangelho diz? Por mais que as coisas estejam complicadas, esteja tudo assim, um caos, e a gente acha que não tem jeito, que a gente não desista de fazer o bem, que a gente não esfrie a nossa caridade perante a ingratidão dos outros, porque isso também é um teste para nós. Nesse mundo de caos, como é que a gente vai passar por isso? Se a gente se tornar frio e indiferente
como reza a maioria, como assim, para bem passar, a gente não vai estar provando que de bom, de caridoso, de que a gente não assimilou os ensinamentos do Cristo. Então, apesar de estar tudo assim um pouco complicado, a situação está um pouco complicada, que a gente não desista de sermos pessoas boas e de fazermos o bem, porque lá na frente nós seremos recompensados. Então, afinal, o que é que nós podemos entender por exílio planetário? Como eu falei no início, os planetas, eles estão inseridos em um programa evolutivo traçado pelo Criador. Deus e os técnicos siderais, ao criarem um planeta, eles traçam, né, esse programa evolutivo. Os espíritos, eles são colocados nesses mundos por meio de sucessivas reencarnações, eles se aprimorarem, eles melhorarem, mas também contribuírem para o aprimoramento daquele mundo que eles estão vivendo. Ao final de cada estágio evolutivo, os espíritos ali reencarnados, eles são avaliados. Se eles não atingirem o patamar de progresso traçado para aquele planeta naquele período de tempo, eles vão ser exilados em um mundo mais inferior para repetir o estágio de aprendizado negligenciado. Quem trabalha em empresa particular sabe disso. As empresas, elas têm metas. A meta do mês, a meta do semestre, a meta do ano. Os bons funcionários, aqueles que se esforçam, que trabalham e que cumprem essas metas, o que é que acontece? Eles mantêm os seus empregos. Mas aqueles funcionários que são preguiçosos, que chegam atrasados, que não cumprem as metas, eles acabam ficando desempregados. Então, é mais ou menos a mesma coisa que acontece. Nós estamos findando esse estágio evolutivo e estamos sendo avaliados. Se a gente cumpriu as metas que foram traçadas, a gente tem o direito de continuar. Se a gente não cumpriu, a gente vai ter que procurar outro lugar. E aí alguém pode perguntar, mas isso não é injustiça, não é um retrocesso? A gente deixar de reencarnar em um mundo que está melhor para ir para o mundo inferior, mas se o espírito não retrocede, que justiça divina é essa? Mais uma vez uma analogia. Vamos fingir que todo mundo aqui está numa escola, nós somos a classe do primeiro ano do ensino médio. Nós temos um ano inteiro para a gente estudar, para a gente fazer as tarefas, para se comportar e a gente vai fazendo provas. No final do ano, quem estuda, quem faz as tarefas, quem se comporta, passa de ano, recebe a aprovação. Mas aqueles que são preguiçosos, que não, vou deixar para o próximo mês para eu tirar uma nota boa. Não, hoje eu não vou fazer a tarefa não, deixa para amanhã. Quando chega o final do ano, fica reprovado. Então é justo que todos nós, de uma mesma classe, só porque a Kátia, a Neuza, a Agnes não fizeram as tarefas reprovadas, será que todo mundo vai ter que reprovar? Isso é justo? Então Deus, ele não pode entravar, atrapalhar a caminhada de uns e a caminhada do planeta porque outros não quiseram. Então, o que é que acontece? Nós estamos, como eu falei, no estágio de provas e expiações. Vamos para o estágio de regeneração, que é um estágio melhor. Quem não passou desse estágio para o estágio de regeneração, vai voltar para um planeta que esteja nesse mesmo estágio para ele reaprender. Quer dizer, para ele reaprender não, para ele passar de novo por as experiências e aprender o que ele negligenciou aqui. Isso, na verdade, é a mais pura justiça divina que existe, porque nós não estamos, a gente não pode entravar a caminhada de uns porque a gente não quer. Então, o exílio planetário é o famoso juízo final comentado por Jesus quando ele veio aqui. Na época, que se falava muito em juízo final na Bíblia, a gente tem todas aquelas figuras e alegorias, aquela coisa de, que está todo mundo morto e ressuscita e vai ser julgado, os justos vão para a glória eterna, os injustos para o suplício eterno. Isso é uma alegoria, porque naquela época as pessoas não tinham ainda esse conhecimento todo das verdades espirituais e foi a forma que elas encontraram de materializar aquilo ali para todo mundo entender. Mas o juízo final que Jesus quis dizer naquelas palavras é basicamente esse método de seleção espiritual que é feito ao final de cada estágio evolutivo. E uma curiosidade trazida pela espiritualidade, o espírito Hermes Trismegisto, né, que é o que auxilia o Roger Bottini Paranhos nos seus livros, ele diz que o último estágio evolutivo anterior ao que vivemos
se encerrou nas últimas décadas que antecederam a submersão de Atlântida. Faz tempo, né, gente? E após a vinda de Jesus, nós tivemos um prazo de 20 séculos para atingir a meta traçada após a semeadura do Messias. Então, Jesus ele veio nos direcionar. Na época que Jesus veio, é porque realmente a humanidade estava precisando de um direcionamento, porque estava todo mundo assim meio perdido. Jesus veio e disse, façam isso, isso, isso. Ele deu todos os ensinamentos, é tanto que nós temos aí, ninguém pode alegar que não sabe. E o que foi que aconteceu? Foi nos dado esse prazo de 20 séculos para que a gente colocasse em prática o que Jesus trouxe para nós. Aprendesse a amar, a perdoar, fosse menos egoísta e mais caridoso. E adivinhem só, esse prazo tecnicamente já se encerrou. 20 séculos, já se encerrou. Mas o que foi que aconteceu? A humanidade não passou. E aí Jesus, que é muito misericordioso, fez uma reunião lá na espiritualidade maior e pediu aos técnicos siderais um prazo maior para nós, de 50 anos, para que a gente, pelo menos a gente não conseguisse se matar em guerra. Então, o que foi que aconteceu? Segundo a espiritualidade, essa reunião ocorreu mais ou menos na década de 70. Então, foi nos pedido, né, um prazo a mais de 50 anos, que, fazendo as contas, está se encerrando aí nos próximos anos. E é isso. Não tem mais para onde correr. Já nos foi dado esse prazo, a gente já postergou muito, já deixou muito para outra encarnação. E agora a gente ou vai, ou melhora, ou sai fora. Qual é o objetivo do exílio planetário? Qual é o principal objetivo do exílio planetário? Ele tem a função de higienizar o planeta dos malfeitores, para que os cordeiros tenham a oportunidade de seguirem sua ascese evolutiva. Então, como eu falei, porque uns não evoluíram, eles não podem atrapalhar a evolução dos outros. Chegou-se um momento que a Terra precisa caminhar, e quem atingiu esse estágio para caminhar nessa nova era, tudo bem, fica aqui, mas quem não atingiu não pode, vai ficar insustentável. E assim, a nova era, nós vamos falar na frente, ela está trazendo muitas novidades no âmbito científico, tecnológico e no campo mesmo da religião, da mediunidade. E seria impossível seguir com esse progresso, com esse desenvolvimento, com o risco dessas tecnologias serem usadas para o mal e promoverem dor e destruição. Minha gente, é só a gente lembrar, quando o homem começou a entender um pouco de arma de fogo, a fabricar, né, pólvora, bala, o que aconteceu? Primeira Guerra Mundial, todo mundo se matou lá na Europa. Aí a Primeira Guerra Mundial foi catastrófica, aí beleza, passou a guerra, poucos anos depois, conhecimento da bomba atômica, o que o homem faz? Outra guerra. Joga as bombas atômicas explodindo o povo lá no Japão. Imaginem vocês se com os conhecimentos nucleares científicos que a nova era vai trazer, o homem perturbado, doente, que é o homem atual, o que é que ele vai fazer com esses conhecimentos? O sedento de poder, de ganância, de inveja, os mais fortes vão querer dominar os mais fracos. Então não dá certo. Outro exemplo. Eu acho que todo mundo aqui, já é da época de todo mundo, porque esse é da minha, né? Nos anos 2000, início dos anos 2000, ouviu-se muito falar na questão da clonagem, né? Foi um boom, só se falava nisso nos jornais. Clonaram a ovelha Dolly, aí fizeram uma novela, vão clonar as pessoas agora. Aí começou aquele negócio, clonagem pra cá, clonagem pra lá. A clonagem é uma das coisas que a nova era vai trazer, mas não exatamente para se clonar pessoas, para que as pessoas não morram, fiquem se perpetuando aqui. Por exemplo, uma das benesses da clonagem é substituir esse transplante de órgãos que hoje causa muita rejeição. Às vezes as pessoas, por exemplo, transplantam um rim, aí tem rejeição e acabam ficando doentes. Com a clonagem, ela pode clonar o próprio órgão, só que de uma forma mais sadia, sem esse risco de rejeição. Na época, no início dos anos 2000, começou-se a desenvolver esses estudos sobre a clonagem, mas o que foi que aconteceu? Desapareceu, hoje a gente mal escuta falar.
porque a própria espiritualidade barrou esse avanço, porque estava vendo que o homem atual não tem maturidade espiritual para lidar com esse tipo de conhecimento. Ia dar muito problema. Então, vamos esperar para que o homem tenha um maior amadurecimento espiritual, tenha uma maior consciência da vida, mais respeito pelos semelhantes, sejam pessoas mais fraternas e mais tolerantes, como serão os eleitos da nova era, para que isso possa retornar para a nossa realidade. Então, vamos falar um pouco das transformações que a nova era vai trazer. Transformações religiosas, por exemplo. Os espíritos que vão habitar o planeta, eles vão ter uma visão mais universalista e mais liberta de dogmas e sectarismos religiosos. Vão ser almas libertas de preconceitos e intolerâncias, mais amorosos, mais compreensivos. Então, a tendência na nova era é que todo mundo vá convergir para uma única religião. Não vai mais existir, por exemplo, catolicismo, espiritismo, protestantismo, budismo e hinduísmo, não. Todo mundo vai convergir para uma religião só. Mas isso não vai ser algo imposto, vai ser uma coisa natural, que as próprias pessoas vão sentir necessidade e vão se procurar. O nome que dão para essa religião do futuro, e é uma coisa que está sendo muito divulgada pelo médium Roger Bottini Paranis, é o universalismo crístico, que não é exatamente uma nova religião, mas sim uma nova forma de entender e vivenciar as verdades espirituais. O universalismo crístico, ele é liberto de dogmas e ritos exteriores de adoração. Ele acredita na reencarnação e procura compreender a lei do karma, a lei de ação e reação. Aí eu trouxe para vocês um pouco das características do universalismo crístico para a gente entender. Porque realmente, até eu, quando eu vi a primeira vez, é um pouco estranho, né? A gente pensar, meu Deus, e na nova era como é? Os católicos não vai ser mais católico, espírito? Como é que vai juntar todo mundo? Hoje é tão difícil se entender, né? Hoje todo mundo defende uma religião com unhas e dentes, não aceita a religião do outro. Como é que isso pode dar certo no futuro? Como eu falei para vocês, os espíritos que habitarão a nova era serão mais tolerantes, mais compreensivos. Então é por isso que vai ser possível essa união. Os princípios básicos do universalismo crístico são o amor ao próximo como a si mesmo, buscando cultivar as virtudes crísticas de forma verdadeira e incondicional, refletindo diretamente o amor do próprio Criador. A crença na reencarnação do espírito e do karma, pois sem esses princípios não existe justiça divina. Então, gente, amor ao próximo. Se a gente não pregar o amor ao próximo, não tem como nenhuma religião ir para frente. E a questão da importância da gente entender a reencarnação e a lei do karma, porque são as duas leis que exprimem com melhor exatidão essa questão da justiça divina. Você entender a reencarnação e você entender a lei do karma facilita você compreender por que você passa por certas coisas na sua vida, por que é que fulano se dá melhor, por que é que fulano é doente, por que é que você tem algum problema e fulano não tem, que faz coisa pior do que você, por que é que por que é que a gente às vezes nasce pobre, às vezes nasce rico, às vezes nasce lá na Inglaterra, às vezes nasce aqui no calor do Piauí. Então, é interessante que a gente tenha em mente justamente essas duas leis para que a gente possa entender como funciona essa justiça divina. Outro princípio básico do universalismo crístico: a busca incessante pela sabedoria espiritual aliada ao progresso filosófico e científico, com o objetivo de promover a evolução integral na humanidade. Então, todo mundo sabe que o espiritismo, por exemplo, ele alia muito ciência, religião e filosofia. E o universalismo crístico traz isso de novo, só que de uma forma mais ostensiva. E ele está falando aqui, busca incessante pela sabedoria espiritual. Então, os eleitos da nova era, eles vão estar sempre buscando estudar, para aprender, saber como funcionam as coisas. E devido a essa maturidade espiritual,
provavelmente, com certeza, muitas coisas sobre as verdades espirituais que a gente ainda não sabe serão reveladas, porque por essa busca e por essa consequente maturidade, a gente vai ter condição de assimilar. Alguns princípios avançados do universalismo crístico. Compreensão profunda e verdadeira do amor. Hoje a gente tem uma visão muito errada do amor, né? A gente acha que amor é apego. Na nova era, vai se buscar entender realmente o que é amor. E não essa coisa, não tanto essa coisa de amor de homem e mulher, mas o amor mesmo que Jesus veio tentar nos ensinar, que ele sentia pela humanidade. Vamos nos amar como realmente irmãos que somos. O pleno desenvolvimento pessoal, através da busca do autoconhecimento. Lembrem-se que Jesus falava, conhece-te a ti mesmo. Então, na nova era, a gente vai ver muito essa questão de você se autoconhecer, você saber quais são os seus defeitos, quais são as virtudes, você trabalhar em você para que você possa melhorar como pessoa, como espírito, possa evoluir de verdade. Hoje, o que é que acontece? Às vezes, a gente vê muito, a pessoa não consegue às vezes a dona Santa diz, concentre-se em você. Quem é que consegue concentrar? Quem é que consegue se ver de verdade, se olhar no espelho e encarar seus defeitos? Hoje é muito difícil, né? Às vezes a gente mascara os nossos defeitos, as nossas imperfeições, acha que ninguém vai perceber, tem medo de se conhecer, porque tem medo do que vai encontrar. Outro princípio avançado, compreensão do modo de pensar de nossos semelhantes, com o objetivo de aceitá-los com mais tolerância. Então, a busca pela compreensão do outro. Vamos ser mais abertos, mais elásticos, mais tolerantes, para que a gente possa conviver melhor em sociedade. O universalismo crístico é principalmente uma ação individual que visa o coletivo, a aceitação do outro, mas com respeito e diálogo, pois ao final compreenderemos que todos somos células de um mesmo corpo, a humanidade. Então, o universalismo crístico, ele faz você primeiro olhar para você. Não adianta, gente, a gente ler sobre perdão, sobre caridade, sobre humildade, sobre egoísmo e sobre orgulho, se a gente realmente não assimila aquilo ali. É muito fácil você ler, eu tenho que fazer a caridade porque pela caridade eu serei salvo. Mas às vezes a pessoa não tem aquele impulso que vem do íntimo, né, de fazer a caridade, de fazer porque quer, de fazer por prazer, porque tem uma coisa que está mandando dentro de você. Então, o universalismo crístico, ele vai trazer principalmente isso, de tocar a pessoa no íntimo, para que cada um, de um em um, vá se fazendo uma coletividade. E todo mundo se procure, todo mundo se aceite e se entenda, todo mundo uma religião só. Então, a missão do universo... Volta bem, obrigada. A missão do universalismo crístico é justamente isso, promover uma visão espiritual mais elástica, que atenda aos anseios de todos os grupos sociais e religiosos, com o objetivo de despertar um verdadeiro sentimento de espiritualidade na humanidade, incluindo, inclusive, aqueles que se intitulam ateus e agnósticos, por não aceitarem os modelos obsoletos do passado. Então, o universalismo crístico vai ser uma coisa muito elástica, muito flexível, para que todo mundo possa se adequar. Porque tem gente que simpatiza, por exemplo, com a doutrina espírita, mas também gosta da católica. E aí, meu Deus, eu não sei para onde é que eu vou, porque eu gosto da espírita, gosto da católica, mas aí o padre diz que eu só posso escolher uma. E aí? Eu não consigo escolher uma. Às vezes tem uma coisa que eu admiro, eu particularmente admiro nos protestantes, que é a questão da disciplina que eles têm, né? Principalmente, por exemplo, essa questão de não beber, de não fumar, de não ter vício. Na doutrina espírita, a gente sabe que a gente não pode, mas é aquela coisa de você, é pela sua consciência que você faz. Então, assim, o que eu entendo dessa questão do universalismo crístico é que ele vai juntar... se tu me corrige se eu estiver errado, Neuza, as melhores coisas que cada religião que nós temos hoje pode oferecer, né? E para abarcar todo mundo, para realmente todo mundo se encaixar. Inclusive aquelas pessoas que hoje
se intitulam ateus e agnósticos porque não conseguem se encontrar em lugar nenhum. Volta bem. Transformações sociais para a nova era. O que é que vai mudar na nossa sociedade com a vinda da nova era? Atualmente, nós vivemos sob o regime capitalista, porque ele é o único modelo social e econômico capaz de atender ao atual estágio de evolução da Terra. A atual humanidade, invejosa, mesquinha e sedenta de poder, jamais se adequaria a uma sociedade nos moldes socialista e comunista. Então, nós vemos na história, né, que foi tentado se implantar aqui no nosso mundo atual o socialismo e o comunismo, mas por que é que não deu certo? Porque simplesmente nós não temos maturidade espiritual para viver em um sistema como esse. O capitalismo, que é onde o forte domina o mais fraco, o mais rico domina o mais pobre, é o estágio em que a nossa humanidade invejosa, mesquinha e sedenta de poder, como ele diz aqui, se encaixa. Só que o que é que acontece? O capitalismo ele vai entrar em colapso na nova era, porque ele é um sistema cruel e injusto. Os eleitos da nova era, eles não vão dar tanta importância como a gente dá hoje para o dinheiro, para os bens materiais. Na nova era, o dinheiro não vai movimentar o mundo como movimenta hoje, porque as almas que aqui vão reencarnar terão objetivos superiores ao lucro e à vaidade pessoal. Os eleitos da nova era, pessoal, eles vão entender que existe uma coisa mais importante do que dinheiro, do que apartamento, do que casa, do que carro, do que poder. Os eleitos da nova era vão ter uma consciência espiritual mais avançada do que nós. Então, para eles sabem que isso aqui, coisa material, é uma passagem, tem algo a mais. Os eleitos, eles trabalharam basicamente por ideal. É difícil a gente entender isso hoje, porque só o que eu conheço a gente que gosta de uma coisa, mas trabalha com outra porque dá mais dinheiro. E aqui ele diz, os eleitos trabalharam basicamente por ideal, colocando em segundo plano os ganhos financeiros. Isso para nós é algo um pouco inconcebível, né? Porque, como eu disse, quantas pessoas às vezes gostam de uma coisa, mas não, essa daqui não dá certo, a sociedade não vê com bons olhos, vou para cá. Eu não gosto não, mas dá mais dinheiro. Então isso na nova era é uma coisa que não vai acontecer. Os jovens, ao invés de se entorpecerem com drogas e álcool, porque hoje a diversão do jovem é ir pra balada, beber todas, né? Se drogar, se entorpecer. E nada ninguém ganha com isso, muito pelo contrário, eles só se intoxicam, né? Só intoxicam seus organismos e seus perispíritos com larvas, com sujeira. E o que é que ele está dizendo? Que os jovens da nova era, ao invés de se entorpecerem com drogas e álcool, aproveitarão seu tempo livre para realizar atividades físicas e de lazer que tragam felicidade e harmonia. Nada de perder tempo com o que não agrega valor para a evolução espiritual. Aqui ele diz que no tempo livre, os jovens eles vão se entregar ao ócio criativo. Gente, hoje, ócio é uma coisa que não dá, é inconcebível para nós, porque para nós atualmente a frase mais certa que tem é essa: mente desocupada é a oficina do diabo. Quando a gente tá sem fazer nada, a gente pensa um monte de besteira, maquina um monte de absurdo, de atrocidade, porque a nossa mente é doente. Infelizmente a gente tem que dizer isso, porque é verdade. Os jovens da nova era, eles vão ser, quando eles não estão sem fazer nada, não estão trabalhando, vamos pensar em coisas para melhorar o mundo, vamos fazer atividades vamos fazer alguma coisa que engrandeça a nossa existência, que agregue valor para a nossa evolução. Hoje em dia também se tem muita preocupação com o aumento da população mundial, né? Porque se com o tanto de gente que habita hoje o planeta não está dando para alimentar todo mundo, apesar de ter comida suficiente, a gente tem milhões de pessoas passando fome, milhões de pessoas sem água. E assim, há realmente uma preocupação com esse aumento populacional. Inclusive os sociólogos, né,
eles aconselham os governos a fazerem essas políticas antinatalidade justamente para segurar o povo, para não aumentar demais, porque tem-se esse medo de não conseguir, da gente não conseguir sustentar todo mundo. Na nova era, haverá sim um aumento da população mundial, mas não vai haver essa preocupação com a alimentação e abastecimento, porque os eleitos, que são espíritos fraternos e conscientes, livres de sentimentos mesquinhos e egoístas, eles vão ter essa concepção de caridade, de amor ao próximo. Então, as organizações dos governos no futuro, elas vão se programar para que dê certo. Alimentar todo mundo, que todo mundo tenha pelo menos essa questão ai, me deu um branco agora. Das necessidades básicas. Pronto, era isso que eu ia dizer. Então, assim como hoje para nós é uma coisa do passado, as barbaridades do início do mundo, que a gente vê só pelos seriados ou pelos livros de história, que não se podia sair de casa, que você não sabia se voltava, a morte era uma coisa banal, a vida não tinha interesse para ninguém. Essa tristeza, essa fome, essas doenças, esse caos, na nova era serão um passado distante, que só serão conhecidos por meio de livros de história, né? Então, é uma coisa aí que vai melhorar. E a questão da mediunidade para a nova era, como é que vai ficar? A mediunidade vai desaparecer, vai ficar mais ostensiva, menos ostensiva, como é que vai ser? Gente, a mediunidade do futuro, ela não vai estar restrita somente às casas espiritualistas. Ela fará parte da sociedade como um todo. Então, na nova era, mediunidade não vai ser coisa só de espírita, de umbandista, de espiritualista, não. Porque a gente estuda o seguinte, todo mundo tem um pouco de mediunidade, né? Todo mundo tem essa faculdade. Só que alguns desenvolvem, outros desenvolvem mais tarde, outros não desenvolvem de jeito nenhum. No futuro, a mediunidade vai ser uma coisa comum, uma coisa normal, absolutamente normal para todo mundo. Com o natural avanço espiritual da humanidade, a mediunidade se tornará atividade rotineira e a predominância vai ser da mediunidade intuitiva. Hoje a gente tem a mediunidade intuitiva, mas ainda há necessidade, né, dos fenômenos físicos, de incorporação e tal. Não é que isso vai desaparecer totalmente, mas no futuro, mais na nova era, a mediunidade que vai predominar é a intuitiva. As informações espirituais vão se dar por contato puramente mental, porque as próprias mentes das pessoas vão estar mais calmas e mais aptas para receber as mensagens que a espiritualidade tem que passar, sem a necessidade de você sentar, de você parar, de você se concentrar só nisso. Vai ser uma coisa mais natural. E hoje a gente fala muito, né, que os médiums, eles são instrumentos da espiritualidade, porque ainda dá muito trabalho para a espiritualidade se comunicar conosco, porque a gente é muito agoniado, a gente às vezes passa o dia no trânsito, no trabalho, não está nem aí para a espiritualidade. E quando a gente, por exemplo, senta na casa espírita que vai se concentrar, daqui que a espiritualidade consiga limpar o médium, consiga desobstruir os canais, isso realmente dá um pouco mais de trabalho para eles. Com a questão dessa mente mais calma, desse contato mais mental, esse contato mediúnico mental, ele exige um menor esforço por parte do plano espiritual e promove um amadurecimento dos espíritos encarnados, que deixam de ser os instrumentos para se tornarem parceiros da espiritualidade. Então, no futuro, vai se tornar mais uma parceria do que, né, realmente essa relação de médium ser instrumento de espírito. No futuro, os médiums serão parceiros dos espíritos. Na nova era, surgirão formas mais eficazes e modernas para que o encarnado vislumbre a realidade espiritual. Haverá um intercâmbio espiritual mais efetivo, de natureza incontestável para os céticos. Então, na nova era, vai ficar mais fácil a gente se comunicar com a espiritualidade, vai ficar mais fácil. Até mesmo as pessoas que dizem, eu só acredito vendo,
vão haver provas incontestáveis justamente para que essas pessoas acreditem. A mediunidade do futuro será um importante instrumento de desenvolvimento espiritual e humano para as próximas décadas. Então, se a mediunidade é hoje um instrumento de melhora para quem exerce, no futuro aí sim é que vai ser potencializada essa questão. Passa bem de novo? Ela gosta do mapa, tem duas correntes para ela amarrar por cima. Ah, sim, tá certo. Aí, para terminar, eu trouxe para vocês uma frase do Chico que eu acho que tem tudo a ver com esse tema. E diz o seguinte: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, assim, as nossas ações, o que a gente veio fazendo até agora, infelizmente a gente não pode passar uma borracha, voltar no tempo e fazer de novo. Mas com o conhecimento que nós temos hoje, nós podemos começar agora e fazer um novo fim. Então, Ramatiz diz o seguinte: esse momento que nós estamos vivendo agora, de transição de um novo ciclo evolutivo para um novo, ele não comporta mais indecisões, mais adiamentos, mais postergações. A gente não pode dizer, eu vou deixar para a próxima encarnação, porque a gente não sabe se a nossa próxima encarnação vai ser aqui. A gente não sabe em que condições reencarnaremos. Às vezes, isso eu já escutei até algumas vezes nessa minha curta caminhada, gente dizendo que não queria a mediunidade, que deixasse a mediunidade para a próxima encarnação. Mas a gente tem que pensar, como será que eu vou vir na outra encarnação? Será que eu vou vir com um corpo apto para me comunicar, para exercer a mediunidade? Será que eu vou vir saudável? Então a gente não pode deixar para a próxima reencarnação o que nós podemos fazer nessa. Nós não podemos deixar para depois essa transformação moral, essa reforma íntima que é tão apregoada pela doutrina espírita. Porque a gente não, o tempo que a gente tem para fazer essa transformação está ficando cada vez mais curto se a gente quiser habitar a Terra da Nova Era. E Ramatiz também diz: ainda é tempo, aliás, sempre é tempo. Nós, espíritos imortais, carregamos dentro de nós o céu e o inferno. Basta um impulso da vontade, basta a gente querer para a gente se transformar. Então essa é a hora da gente arregaçar as mangas, colocar a mão na charrua e limpar dentro de nós os resquícios de animalidade, de apego, de ilusões, de vícios que nos mantêm propensos ao exílio. Porque se a gente não melhorar isso aqui, a gente não vai conseguir atingir esse patamar que estão pedindo para que a gente atinja para poder habitar a Terra da Nova Era. E nós não podemos dizer que não conhecemos, porque está sendo muito falado. Jesus veio e falou, nós temos aí uma literatura espírita enorme que está falando, que está orientando, está chegando a hora, a Nova Era está chegando, bora se melhorar. Então que nós usemos esse apoio e essas orientações que nós temos da espiritualidade, porque basta a gente querer que eles ajudam, para que a gente use tudo isso a nosso favor, para que a gente se limpe desses resquícios de vício, de orgulho, de vaidade, de maledicência, de todas essas coisas ruins que a gente traz dentro de nós, para que todo mundo possa se encontrar de novo num mundo mais feliz, possa continuar aqui, possa conseguir o ticket para habitar a Terra da Nova Era. Então, assim, eu quero agradecer a vocês, fazia um tempinho que eu não vinha, né? Me desculpem aí qualquer coisa, assim, às vezes eu ainda fico um pouco nervosa. Mas é isso, eu espero que todo mundo tenha entendido. Aqui foram só algumas premissas básicas, futuramente a gente pode trazer uma coisa mais aprofundada. E é isso, muito obrigada pela atenção de vocês. Boa noite.